E se o livro de Enoque não fosse apenas mitologia, mas algo muito mais real? Por séculos, o livro de Enoque permanece como um dos textos mais controversos e misteriosos já descobertos. Repleto de visões estranhas, seres celestiais e relatos que nunca chegaram a fazer parte do cânone religioso tradicional. Agora, com o poder da inteligência artificial Grok, pesquisadores estão analisando sua linguagem, seus padrões e significados ocultos de formas nunca antes possíveis. Mas em vez de trazer clareza, os resultados revelam conexões e interpretações que estão forçando as pessoas a reconsiderar o que esse texto milenar realmente pode representar. Se você é novo por aqui, inscreva-se e acompanhe. Falamos sobre textos antigos e história esquecida e as perguntas que a maioria dos canais não se atreve a fazer. O que é o livro de Enoque e por que ele foi escondido? O livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque, é um antigo texto religioso judaico atribuído a Enoque, o bisavô de Noé. Sua origem remonta a um período entre 300 e 100 anos antes de Cristo, embora muitos estudiosos acreditem que partes dele sejam ainda mais antigas. O texto narra a jornada de Enoque pelos céus, seus encontros com anjos e seres caídos, além de visões detalhadas sobre o julgamento, o cosmos e o fim dos tempos. Para a maior parte do cristianismo ocidental, esse livro simplesmente não existe dentro do cânone oficial. Ele foi excluído da Bíblia durante os primeiros concílios da Igreja e, por mais de 1000 anos, sua versão completa ficou praticamente perdida para o mundo ocidental. A única tradição cristã que preservou o texto em suas escrituras oficiais foi a Igreja Ortodoxa Etíope, que o manteve na antiga língua ge'ez. Foi justamente ali que a primeira versão completa voltou a chegar ao Ocidente, quando o explorador escocês James Bruce trouxe cópias da Etiópia em 1773. O que torna isso tão significativo é o seguinte: o livro de Enoque é mencionado diretamente na carta bíblica de Judas, e muitos estudiosos acreditam que ele exerceu influência sobre a teologia dos autores do Novo Testamento. É quase certo que Jesus e seus discípulos conheciam esse texto. Então a grande questão sempre foi: por que ele foi retirado? Seria radical demais, detalhado demais, ou continha ideias que certas autoridades preferiam não deixar circular livremente? Foi exatamente esse mistério que levou pessoas a querer analisá-lo através de inteligência artificial. Elas queriam examiná-lo sem o filtro de séculos de política religiosa, e o Grok surgiu como uma ferramenta capaz disso. Mas afinal, o que é o Grok e por que utilizá-lo nessa tarefa? Trata-se de uma inteligência artificial criada pela Gizai, empresa de Elon Musk. Foi lançada no final de 2023 e se destaca por responder perguntas de forma mais direta, disposta a explorar territórios pouco convencionais, diferente de outras IAs concorrentes. Ela utiliza uma enorme base de dados de treinamento e consegue realizar análises textuais profundas, identificar temas, comparar estruturas literárias e resumir conceitos complexos. Usar inteligência artificial para analisar textos religiosos antigos não é novidade. Pesquisadores já aplicam ferramentas computacionais aos manuscritos do Mar Morto, à Torá e ao Novo Testamento há anos. O que muda ao submeter algo como o livro de Enoque a uma IA conversacional como o Grok é a acessibilidade. Pessoas comuns, não apenas acadêmicos, podem fazer perguntas elaboradas e receber respostas organizadas. É possível pedir comparações entre capítulos, identificar símbolos recorrentes ou explicar implicações teológicas em linguagem simples. E o que pesquisadores e curiosos descobriram foi que o Grok não se limitou a apenas resumir o livro de Enoque. Ela identificou padrões estruturais, agrupamentos temáticos e tensões teológicas dentro do texto que até então só tinham sido debatidos em artigos acadêmicos que quase ninguém lê. Também estabeleceu conexões entre o livro de Enoque e outros textos antigos, desde a mitologia mesopotâmica até os manuscritos do Mar Morto, o que tornou a análise verdadeiramente enriquecedora. O ponto essencial aqui é que o Grok não está fazendo afirmações sobrenaturais. Ele apenas faz o que os grandes modelos de linguagem fazem, encontra padrões na linguagem, conecta ideias e apresenta tudo de forma clara. Mas quando o material de origem é algo tão complexo e antigo quanto o primeiro livro de Enoque, esses padrões se tornam realmente fascinantes. Os vigilantes foram a parte que a IA destacou de imediato.
Uma das primeiras coisas que o Grok ressaltou ao analisar o livro de Enoque foi a seção conhecida como o Livro dos Vigilantes, que abrange os capítulos 1 a 36. Essa parte narra um grupo de seres celestiais chamados vigilantes, anjos encarregados de observar a humanidade, que decidiram descer à Terra, tomar mulheres humanas como esposas e gerar filhos híbridos conhecidos como os Nefilim. Isso não é um detalhe secundário, é a base de toda a primeira seção do livro. E o que o Grok apontou é que essa narrativa se conecta diretamente e, de certa forma, amplia alguns versículos enigmáticos de Gênesis 6, 1 a 4, na Bíblia, nos quais filhos de Deus se unem às filhas dos homens e geram gigantes. O livro de Enoque nomeia esses vigilantes individualmente, aponta Samjaza como seu líder e descreve detalhadamente os conhecimentos que trouxeram à humanidade, incluindo metalurgia, cosméticos, feitiçaria e os segredos da astrologia. O Grok também mencionou algo que os estudiosos já discutem há muito tempo. A narrativa dos vigilantes apresenta semelhanças estruturais bastante fortes com textos antigos da Mesopotâmia, especialmente aqueles que falam dos Akalu, seres semidivinos da mitologia suméria e babilônica que, segundo se dizia, vieram dos céus para ensinar a civilização à humanidade. A proximidade entre essas histórias é tão grande que alguns pesquisadores acreditam que ambas as tradições teriam se originado de uma fonte ainda mais antiga e comum. O motivo pelo qual isso importa especificamente para a análise feita pela IA é que o Grok conseguiu identificar essas conexões em diversos textos ao mesmo tempo, algo que um único pesquisador, lendo um livro por vez, dificilmente conseguiria fazer com a mesma eficiência. A ferramenta expôs essas sobreposições de forma clara e imparcial, tornando essas ligações culturais mais evidentes para o público em geral. Agora, vejamos a conexão com os Nefilins e o que a IA descobriu sobre isso. Os Nefilins, descendentes dos vigilantes com mulheres humanas, são descritos no livro de Enoque como gigantes, que devoravam tudo o que a humanidade produzia, voltando-se depois contra os próprios seres humanos e, por fim, uns contra os outros. Quando morreram, disse que seus espíritos se transformaram em espíritos malignos que passaram a vagar pela terra. O texto apresenta isso como a origem da atividade demoníaca no mundo. Trata-se de uma afirmação teológica de peso e o Grok avaliou o quanto ela se encaixa, ou não, dentro da teologia cristã e judaica tradicional. O que se descobriu é que essa narrativa oferece uma explicação para lacunas que a Bíblia canônica deixa em aberto. A Bíblia menciona os Nefilins, mas não esclarece o que aconteceu com eles nem de onde vieram os espíritos malignos. O livro de Enoque preenche essas lacunas com uma resposta bem específica. O Grok também observou que o conceito dos Nefilins aparece em outras culturas antigas, sob nomes diferentes. Os titãs gregos, os semideuses sumérios e até certas interpretações sobre heróis caídos em textos egípcios antigos já foram comparados aos Nefilins por diversos pesquisadores. É importante deixar claro, a IA não está confirmando que esses seres realmente existiram. O que ela faz é apontar que esse arquétipo narrativo de seres híbridos poderosos que corrompem o mundo aparece de forma quase universal entre culturas antigas, uma observação antropológica genuinamente fascinante. Sob a ótica da narrativa e dos estudos religiosos, a análise do Grok deixou algo evidente. O livro de Enoque não era um texto marginal. Tratava-se de uma narrativa cosmológica detalhada e internamente coerente, que respondia a questões sobre a origem do mal, a estrutura do mundo espiritual e o destino da humanidade. Tudo isso com muito mais especificidade do que os livros canônicos da Bíblia. Os Anjos Caídos, uma lista que quase foi apagada da história. Uma das descobertas mais impressionantes que o Grok extraiu do livro de Enoque é que o texto realmente nomeia os anjos caídos. Não apenas o líder deles, Samjaza, mas uma lista completa de 200 vigilantes que desceram sobre o Monte Hermon. Nomes como Azel, Armaros, Baraquijal, Cocabel e Zaquiel aparecem no texto, cada um com funções específicas atribuídas. Azel, em particular, recebe bastante destaque. Segundo o livro de Enoque, foi ele quem ensinou a humanidade a fabricar espadas, escudos e armaduras, basicamente a tecnologia da guerra. Ele também ensinou às mulheres a arte de se embelezar com metais e joias, algo que o texto apresenta como uma forma de corrupção.
O julgamento divino relatado no texto recai justamente sobre Azazel, que é amarrado e lançado nas trevas à espera do julgamento final. O que o Grock apontou aqui foi uma ligação direta com Levítico 16 na Bíblia, onde se descreve o ritual do bode expiatório. Um bode é oferecido a Deus e outro é enviado ao deserto. E a maioria dos leitores da Bíblia nunca recebeu uma explicação satisfatória sobre quem ou o que seria esse Azazel mencionado na passagem. O livro de Enoque fornece esse contexto, e o Grock tornou essa conexão explícita em sua análise. É esse tipo de cruzamento de referências que torna a análise de textos antigos por I.A. verdadeiramente útil. Sem o Grock, estabelecer essa ligação exigiria a leitura de vários livros, diversas traduções e uma quantidade considerável de literatura acadêmica. A inteligência artificial condensou essa pesquisa toda e a apresentou de um jeito que pessoas comuns conseguem acompanhar e, a partir disso, continuar explorando por conta própria. As sessões astronômicas trazem uma precisão antiga que pegou todo mundo de surpresa. Os capítulos de 72 a 82 do livro de Enoque são conhecidos como o Livro dos Luminares, ou Livro Astronômico. Essa parte, na verdade, é uma das mais antigas de todo o texto, com fragmentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto que remontam a cerca de 200 anos antes de Cristo. O trecho trata dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, e faz isso com um nível de detalhe impressionante para a boa época. A análise do Grock destacou que essa seção descreve um calendário solar de 364 dias, dividido em 4 estações de 91 dias cada. Isso difere do calendário lunar usado na maior parte da prática religiosa judaica e coincide com o sistema encontrado em outros textos dos manuscritos do Mar Morto, incluindo o calendário comunitário utilizado pelos essênios. Essa coincidência levou alguns estudiosos a sugerir que o grupo responsável por preservar os manuscritos do Mar Morto tinha ligação direta com a tradição que originou o livro de Enoque. Airuá também observou que as descrições astronômicas dessa parte, embora não sejam precisas segundo os padrões científicos atuais, revelam um sistema de observação sofisticado que exigiria um estudo cuidadoso e prolongado do céu noturno. A descrição dos portões do Sol, 6 no horizonte leste e 6 no oeste, corresponde a um fenômeno real de observação. O Sol realmente nasce e se põe em pontos visivelmente diferentes do horizonte ao longo do ano, e acompanhar essas posições era essencial para os calendários antigos. O que torna essa seção tão fascinante é que não se trata de mitologia. É uma tentativa de descrição empírica e sistemática de como o universo funciona, escrita milhares de anos atrás por alguém que claramente passou bastante tempo observando o céu. A capacidade do Grock de comparar esse conteúdo com o que sabemos sobre os sistemas astronômicos antigos tornou a análise incomumente rica. As visões oníricas, a profecia ou o registro histórico, os capítulos 83 a 90 trazem o que se chama de visões oníricas. Enoque relata 2 visões que recebeu. A primeira é uma visão aterradora de um dilúvio destruindo a terra. A segunda é uma longa história alegórica do mundo, às vezes chamada de Apocalipse dos Animais, na qual todas as figuras centrais da história bíblica aparecem representadas como animais, Adão e Eva como touros brancos, os israelitas como ovelhas e seus opressores como diversos predadores. A análise do Grock sobre essa parte foi particularmente interessante, pois aplicou algo que os historiadores chamam de profecia vaticinium ex eventu, escrita depois que os fatos já haviam ocorrido. A IA apontou que certos trechos do Apocalipse dos Animais são tão especificamente detalhados sobre acontecimentos da história israelita que parecem ter sido escritos com um conhecimento prévio desses eventos. Essa é uma observação acadêmica amplamente aceita, não uma teoria marginal, e ela levanta questões reais sobre quando exatamente cada parte do livro foi composta e por quem. Mas a visão não se limita à história já conhecida. Ela avança até uma descrição de eventos futuros, uma batalha final, a destruição do mal e a transformação do mundo em um lugar de paz. O Grock observou que essa visão escatológica, a visão do fim dos tempos, compartilha semelhanças estruturais inegáveis com o livro do Apocalipse, no Novo Testamento, incluindo a sequência de uma grande tribulação seguida de um julgamento divino e de uma terra renovada.
A pergunta que isso levanta, apresentada de forma neutra pela IA, é algo que teólogos e estudiosos realmente discutem há tempos. Será que os autores do Apocalipse se inspiraram na tradição enóquica? As semelhanças textuais são próximas o suficiente para que a maioria dos especialistas afirme que sim, essa influência é genuína. O Grok apresentou esse argumento com clareza, ligando trechos específicos de ambos os textos para demonstrá-lo. O Filho do Homem, título que Jesus usava. É aqui que a análise da IA se tornou verdadeiramente marcante para muita gente. Os capítulos 46 a 48 do livro de Enoque descrevem uma figura celestial chamada Filho do Homem, um ser que existia antes da criação, que se senta ao lado de Deus em seu trono e que julgará os ímpios e justificará os justos no fim dos tempos. Isso é relevante porque Filho do Homem é o título que Jesus mais usa para si mesmo nos evangelhos. Ele o emprega cerca de 80 vezes ao longo de Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de Marcos, principalmente, Jesus o utiliza em contextos que se aproximam muito do Filho do Homem enóquico, uma figura vindoura de autoridade cósmica e julgamento. A comparação textual feita pelo Grok apontou que os atributos específicos dados ao Filho do Homem em 1º Enoque, pré-existência, autoridade divina, papel de juiz, associação com luz e sabedoria, combinam tão bem com as afirmações teológicas feitas sobre Jesus no Novo Testamento que os estudiosos do Novo Testamento debatem essa ligação há décadas. Alguns defendem que Jesus usava deliberadamente o título enóquico para sinalizar à sua audiência que tipo de figura ele afirmava ser. Outros sustentam que a influência foi mais indireta e cultural. O que a IA esclareceu é que essa conexão não é uma ideia nova nem marginal. Ela vem sendo discutida na teologia acadêmica desde o século XIX. Mas, como o livro de Enoque não faz parte da Bíblia da maioria das pessoas, o fiel comum nunca teve contato com esse contexto. Ao processar o texto pelo Grok, essa conexão tornou-se visível e acessível para um público muito maior. Por que ele foi retirado da Bíblia? Essa é a pergunta que todo mundo faz, e o Grok deu uma resposta nuançada e cheia de camadas quando questionado diretamente sobre isso. Resumindo, o livro de Enoque não foi removido de uma única Bíblia. Na verdade, ele nunca chegou a ser oficialmente incluído na Bíblia hebraica, nem mais tarde no Antigo Testamento protestante. Ele foi deixado de fora durante o processo de canonização, que ocorreu em momentos diferentes para tradições religiosas distintas. As autoridades rabínicas judaicas, que padronizaram a Bíblia hebraica por volta do final do 1º século e início do 2º século da Era Comum, simplesmente não o incluíram. Um dos motivos pode ser que seu conteúdo, especialmente a narrativa dos vigilantes e sua angelologia detalhada, era visto como algo potencialmente perigoso ou até herético. Numa época em que a identidade judaica sofria enorme pressão após a destruição do Segundo Templo, as autoridades religiosas talvez quisessem se concentrar em textos que mantivessem limites mais claros. Já no cristianismo primitivo, os concílios que moldaram o cânon bíblico, Nicéia no ano 325 e Cartago no ano 397, debateram diversos textos. Nessa época, o livro de Enoque já circulava há séculos e havia claramente influenciado a teologia cristã. Porém, suas descrições detalhadas sobre anjos caídos e sua cosmologia complexa podem não ter se encaixado facilmente na estrutura teológica que a igreja primitiva estava construindo. O Grok apresentou diversas perspectivas acadêmicas sobre o tema e destacou que não existe uma explicação única e definitiva. O que a inteligência artificial considerou curioso é que a Igreja Ortodoxa Etíope, que possui a tradição cristã contínua mais antiga do mundo, manteve o livro de Enoque em seu cânon durante todo esse tempo. Afinal, ela nunca fez parte do processo eclesiástico romano que definiu o cânon bíblico ocidental. Portanto, se o livro foi excluído ou simplesmente nunca fez parte do cânon, isso depende totalmente de qual tradição cristã estamos considerando. Os manuscritos do Mar Morto comprovam a antiguidade dessa obra. Uma evidência que nenhum pesquisador sério contesta é a descoberta de fragmentos do livro de Enoque entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, no ano de 1947.
Mais de 20 fragmentos em aramaico e hebraico pertencentes a diferentes partes do primeiro livro de Enoque foram encontrados naquele local, datando de um período entre 200 e 100 anos antes da Era Comum. Isso torna o livro de Enoque um dos textos mais bem representados entre os achados de Qumran. Foram descobertas ali mais cópias dele do que de vários livros canônicos do Antigo Testamento. Grock destacou esse ponto quando questionado sobre a credibilidade histórica do texto. A inteligência artificial ressaltou que as evidências dos manuscritos do Mar Morto comprovam, sem qualquer dúvida razoável, que o livro de Enoque era amplamente conhecido, frequentemente copiado e considerado um texto religioso relevante por pelo menos uma importante comunidade judaica na época em que Jesus e seus contemporâneos viveram. E isso não é especulação, é arqueologia pura. As seções do chamado livro astronômico encontradas em Qumran são particularmente antigas, anteriores até mesmo à versão final compilada do primeiro Enoque. Isso sugere que diferentes partes do texto circularam de forma independente antes de serem reunidas na versão que conhecemos hoje. Algo, aliás, bastante comum na literatura religiosa antiga. A análise feita por Grock aplicou ao texto o mesmo rigor acadêmico usado para outros documentos antigos, chegando à conclusão de que se trata de uma obra genuinamente antiga, verdadeiramente significativa e que merece sim um estudo sério. Para quem quiser explorar os próprios manuscritos do Mar Morto, a Autoridade de Antiguidades de Israel disponibiliza um recurso digital no site www.d.org, onde é possível visualizar diretamente os fragmentos dos pergaminhos. A seguir, veremos o que a inteligência artificial disse sobre a teologia do julgamento. Uma parte considerável do livro de Enoque trata do julgamento divino, do destino reservado aos ímpios, da vindicação dos justos e da destruição final daqueles que oprimiram o povo de Deus. A análise que o Grock fez desse tema gerou algumas das respostas mais detalhadas e fascinantes de todo o experimento. A inteligência artificial observou que a teologia do julgamento presente no primeiro livro de Enoque é bem mais elaborada e organizada do que aquela encontrada no Antigo Testamento canônico. Existem descrições de lugares onde os espíritos dos mortos aguardam o julgamento, com compartimentos distintos para os justos e os ímpios, cujas condições variam conforme a maneira como viveram e morreram. Esse é um dos exemplos mais claros entre os textos antigos de uma teologia da vida após a morte já bem desenvolvida dentro da tradição judaica, e ela se conecta de forma bastante próxima com ideias que reaparecem mais tarde no Novo Testamento. O Grock também destacou a Epístola de Enoque, presente nos capítulos 91 a 108, que traz o chamado Apocalipse das Semanas, uma espécie de história esquemática do mundo dividida em 10 semanas de eras. Essa seção declara maldições específicas contra os ricos e poderosos que oprimem os pobres, usando uma linguagem impressionantemente direta e socialmente engajada. Diversos especialistas do Novo Testamento já compararam o tom dessa passagem com a Epístola de Tiago na Bíblia e com os ais pronunciados por Jesus no Sermão da Montanha. No geral, o retrato que o Grock traçou da teologia do livro de Enoque é o de um texto que encarava com extrema seriedade moral a justiça divina, profundamente preocupado com o sofrimento dos inocentes e com a responsabilidade dos poderosos. Essa mensagem, segundo a ITA, permanece consistente em todas as seções do livro, independentemente de quem os escreveu ou de quando foram escritos. As semelhanças com outras mitologias antigas. Uma das respostas mais instigantes obtidas ao processar o livro de Enoque pelo Grock foi justamente sua análise comparativa com outras tradições mitológicas da antiguidade. A inteligência artificial conseguiu identificar estruturas narrativas paralelas em textos de culturas que, segundo a história convencional, jamais tiveram contato direto com o antigo Israel. A história do dilúvio que Enoque profetiza se conecta claramente ao relato sumério de Utnapishtim, presente na epopeia de Gilgamesh, que é anterior ao relato bíblico do dilúvio, mas o Grock foi além, apontando semelhanças estruturais entre a descida dos vigilantes e o relato sumério dos Anunnaki, seres divinos ligados ao céu que interagem com a humanidade.
A ferramenta também percebeu paralelos com o mito grego dos titãs que ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade antes de serem aprisionados por Zeus. Agora, e isso é fundamental, a IA deixou claro que essas semelhanças não comprovam a existência de um evento histórico comum. O que elas sugerem, sob uma ótica acadêmica, é ou uma difusão cultural, essas histórias se espalhando entre povos através de contato e comércio, ou o desenvolvimento independente de narrativas por diferentes culturas para explicar as mesmas experiências humanas essenciais: a origem do mal, os limites do conhecimento proibido, as consequências de seres que ultrapassam fronteiras que não deveriam cruzar. O que a análise do Grok ofereceu foi um mapa claro e organizado dessas conexões, algo que um público geral conseguisse realmente acompanhar. Em vez de precisar consultar uma dezena de livros diferentes sobre mitologia, os espectadores puderam ver essas ligações expostas de forma direta. E o que dizem os estudiosos modernos de fato? Vale destacar como está o consenso acadêmico sobre o livro de Enoque em 2024 e 2025, porque o texto não é tão negligenciado pelos especialistas quanto a mídia popular costuma sugerir. Quando questionado sobre a recepção acadêmica da obra, o Grok se baseou em um volume substancial de pesquisas científicas genuínas. Estudiosos como George W. Nichols, autor do comentário acadêmico de referência sobre o primeiro livro de Enoque para a série Erai, dedicaram carreiras inteiras a demonstrar a profundidade teológica e a relevância histórica desse texto. Gabriel Bocatini, da Universidade de Michigan, criou o Enoch Seminar, um grupo internacional de pesquisadores voltado especificamente ao estudo do judaísmo enóquico e sua influência sobre o cristianismo primitivo e o judaísmo rabínico. Trata-se de um trabalho acadêmico sério, revisado por pares, e não de algo marginal. O que o Grok destacou é que, dentro dos estudos bíblicos acadêmicos, a influência da tradição enóquica sobre o cristianismo inicial já é amplamente reconhecida. A discussão não gira em torno de saber se essa influência existiu, mas sim sobre o grau e a direção dela. Será que os primeiros cristãos absorveram ideias enóquicas sobre o Filho do Homem e sobre anjos? Quase certamente sim. Será que o livro de Enoque moldou a forma como os seguidores de Jesus entendiam sua identidade e missão? Muitos pesquisadores defendem que sim. A distância entre o que os acadêmicos sabem sobre o livro de Enoque e o que as pessoas comuns nos bancos das igrejas conhecem é enorme. E é justamente essa distância que torna essa análise feita por inteligência artificial tão atraente para um público tão amplo. Na prática, o Grok tornou acessível a um público geral um corpo de conhecimento que ficara guardado em bibliotecas universitárias por décadas. As perguntas que o Grok não conseguiu responder. Por uma questão de justiça e precisão, vale a pena examinar os limites reais daquilo que a análise do Grok conseguiu oferecer, porque nem tudo o que se afirma sobre esse experimento com inteligência artificial tem o mesmo embasamento. O Grok é, no fundo, um modelo de linguagem. Ele identifica padrões em textos e estabelece conexões com base nos dados com que foi treinado. Ela não tem capacidade de verificar afirmações históricas, confirmar eventos sobrenaturais ou nos dizer se aquilo que está descrito no livro de Enoque realmente aconteceu, mesmo quando alguns comentaristas na internet sugerem que o Grok comprovou a precisão histórica do livro de Enoque ou que a inteligência artificial confirmou a existência dos Nefilim. Isso é uma distorção do que a tecnologia realmente fez. O que o Grok consegue fazer é examinar padrões literários e teológicos, traçar comparações entre textos e apresentar perspectivas acadêmicas de forma clara. O que ele não consegue fazer é encerrar debates que historiadores, arqueólogos e teólogos vêm travando há séculos. A questão de se os vigilantes eram seres reais, representações simbólicas ou pura mitologia não é algo que nenhuma inteligência artificial possa resolver. E o próprio Grok, quando questionado com cuidado, admite exatamente isso. Existe também a questão do que se perde na tradução. O livro de Enoque foi escrito em aramaico e hebraico, preservado em manuscritos antigos. Toda tradução envolve escolhas. O Grok analisou principalmente traduções em inglês, especificamente versões como a tradução de R.H. Charles, de 1917, e a mais recente de E. Isaac, publicada nos pseudepígrafos do Antigo Testamento.
Traduções diferentes destacam aspectos diferentes, e a análise da inteligência artificial reflete as escolhas feitas por esses tradutores. Isso não é motivo para descartar a análise, mas sim para usá-la como ponto de partida, e não como conclusão final. E para o mérito do Grok, quando questionado diretamente sobre suas limitações, ele as reconhece com clareza. O livro de Enoque é um texto antigo, real e historicamente relevante que foi excluído da maioria das Bíblias ocidentais, mas preservado pela Igreja Etíope e confirmado como autêntico pelos manuscritos do Mar Morto. Quando processados pela IA Grok, os padrões identificados, as ligações com a teologia bíblica, o título Filho do Homem, a narrativa dos vigilantes, a lista dos anjos caídos e as referências astronômicas são temas que estudiosos sérios já investigam há décadas. A inteligência artificial não revelou nada de sobrenatural. Contudo, conseguiu tornar algo verdadeiramente relevante muito mais acessível às pessoas comuns. E talvez isso importe mais do que qualquer descoberta isolada. Se o livro de Enoque era amplamente conhecido por Jesus e seus discípulos, por que será que ele nunca entrou na Bíblia que a maioria de nós aprendeu a ler? Deixe seu comentário abaixo.